Voltei de novo. Vamos ver se dessa vez a gente consegue, né? Se a gente não conseguir, eu vou fazer sem ver a Thaís de novo. Como eu fiz sem ver o Luiz. Essas tecnologias. Ah, meu Deus. Vamos esperar a Thaís entrar. A Thaís entrou. Esperar mais um pouquinho. Oi, Thaís. Vamos ver se agora a gente consegue. JH entrou. Vou te chamar, tá, Thaís? Ativou o vídeo, Thaís? Eu ativei, tá tudo certo, você tá me Não, vendo? mas a gente vai fazer assim mesmo, tá? Sem eu te ver. O Porque pessoal tá vendo a gente? você tá vendo a gente, JH, nós duas? Vou perguntar pro JH que ele vai falar se tá vendo nós duas. É, porque não, tá estranho isso, né? Outro dia eu fiz o teste com o Luiz, deu super certo, e na hora da live não aparece. Aparece a divisa da tela, mas aparece só o meu rosto. Aí tá vendo nós duas, então tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu entrei aqui pelo meu computador para dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Uhum. Tá as duas na live, que tá meio escuro. Deixa eu ver se eu consigo achar uma luz melhor. Gente, eu tentei até comprar uma ring light, mas hoje eu não saí nem, eu não consegui nem respirar. Quem dera sair do escritório. Tem dia que é meio impossível mesmo, né? Tem Ah, dia tem dia que é. que nada dá do jeito que a gente queria. Hoje foi um dia de uma, hoje foi uma quinta-feira atípica, mas estamos aí. Mas uma típica pro lado bom ou pro lado estranho? Ai, não é. Ah, coisa assim, marcada no meio em cima da hora, aí você vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Aí quando você vê, já é quase 6 horas, você já tem que ir embora. E a gente fica brincando, né? Ah, Salto Itu é pertinho, Salto Itu é pertinho. É. Vai pegar o trânsito 6 horas da tarde pra voltar pra Salto, pra você ver Não se é? você consegue atravessar centro de Tu, centro de Salto, chegar em casa ainda rápido. É longe. Durante a semana, né? Mas assim, fora do horário de pico, você chega aqui rapidinho, mas Sim. hoje deu uma atrasadinha. Mas, enfim, vamos fazer assim mesmo, tá? Eu só tô me vendo, eu não tô te vendo, mas eu tô te ouvindo em alto e bom tom, e isso é maravilhoso. E pra mim tá perfeito. Pode ser Vamos, assim mesmo? pode ser, vamos nós. Então vamos lá. Thaís, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui, porque eu não sei se todo mundo já te conhece, enfim, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo a live com a gente. Oi, gente, eu sou a Thaís. O que, que eu posso falar? Eu sou radialista, mãe, escrevo e o que mais? Eu bato os tambor por aí. Bate os tambor é ótimo. Obrigada, Lucy. A Lucy está falando, tá vendo nós duas, que bom. Thaís, me conta como que foi o seu primeiro contato com um livro que você imaginou que você, tipo assim, quando eu descobri que eu ia escrever, quando eu decidi que eu ia escrever. Quando eu decidi, eu acho que eu nunca decidi. Porque falar assim, até o pessoal brinca assim, você queria ser escritora? Eu deixo muito claro assim, gente, eu nunca pensei nisso, não. Na verdade, era um negócio meio assim, tipo, a gente escreve para nós e pronto. Mas eu comecei a escrever assim, muito cedo. Eu descobri que eu tinha uma criatividade muito legal. Eu gostava de escrever poema, tal. Na verdade, a minha entrada pela literatura mais adulta foi pelo poema. Foi ali com Camões, e depois veio Fernando Pessoa, Manuel Bandeira, e eu fui me empreendendo por isso aí, até que caiu no meu colo maravilhoso, Érico Veríssimo. Ah, você gosta de Perfeito. Machado? Gosto, mas viu, meu preferido é Érico e ninguém vai tirar ele do meu topo aqui, que eu acho ele o melhor do Brasil. Sim, E então, assim, escrever virou para mim uma coisa muito assim. Eu falo que a gente brinca, né? Os personagens contam pra gente o que eles querem que aconteça com eles. Eu acho que eles já vinham me contar e eu resolvi começar a colocar no papel. Eu falava, legal, dá uma boa cena, tal. Gente, eu tô com o celular na carta, porque é final de dia, tá? Eu sempre falo isso, é final de dia já, então o celular já não tá mais aguentando, tão carregadinho, coitado. não vai. Mas estamos aqui na atividade. Estou tentando calçar ele aqui para ficar, para a gente poder mexer com as mãos. Eu não sou italiana, mas eu falo com as mãos. Aí. Então, assim,
eu comecei a escrever por causa disso, mais por causa que eu queria, sei lá, tirar o que estava na minha cabeça, botar no papel. E assim foi por muitos anos, né? E foi do papel para o disquete, do disquete para o computador. Eu brinco. Tanto quando eu brinco assim, a Virgínia de Imprecisos nasceu em Meu 1999. Eu Deus! falo assim, como assim? Eu falei, não, ela nasceu lá atrás, com outra roupagem, com outra cena, mas ela começou ali, né? Então é uma das histórias que eu carreguei e consegui dar vida agora, do Sim, 2022. Então foi uma coisa muito diferente, né? Então, assim, eu nunca pensei. Aí, quando eu entrei na faculdade de rádio e TV, eu falava muito de roteiro. Tanto que a minha escrita ela é bem mais roteirística, menos sim, detalhada, sim. menos não deixa de ser poética, tem gente que fala que eu faço poesia, né? Então, mas assim, é mais crua, é mais rápida de ler por causa disso. Acho que eu venho eu sempre pensei muito em cenas, acabei caindo para o roteiro na faculdade. Quando eu falo assim, quando que eu me dei por escritora, né? Na verdade, me jogaram no mundo da escrita da seguinte forma. Eu tinha uma amiga jornalista, inclusive, Lubstela, linda, maravilhosa, que está lá na TV Interminas, ela fazia faculdade comigo, ela pegou no dia em que eu morri do meu computador, eu tinha levado o computador no dia, e falou, eu vou ler. E ela já estava editando o primeiro livro de poesia dela, já com a Chiado Books. Vai ler, vai, quer ler, lê. Tava desse jeito. Umas semanas depois ela voltou e falou assim, a gente precisa colocar isso pro mundo. Eu falei, a gente não precisa nada. Insegura? Você não teve segurança para mandar fazer o livro? Você sabe qual que era a frase mais legal que eu usava? Hum. Quem que vai dar crédito para uma mulher, uma menina do interior de São Paulo, né? De uma cidade que Gente, ninguém conhece, chamada, na época, assim, Indaiatuba já é mais conhecida, já nessa 2000 e pouco, Indaiatuba já era conhecida. Mas Indaiatuba não era um nada, gente. Eu cresci numa ideia. A gente conversa muito sobre Indaiatuba, né? sim. Indaiatuba era um nada. Indaiatuba era menor que Salto. Indaiatuba não tinha sorveteria naquela época. Hum. Eu tô com 38, gente. Não faz muito tempo, não. O negócio deu um boom lá, faz pouco tempo que deu esse boom, né, na minha cidade. E eu acabei vindo morar por cá por causa do serviço, na verdade, em Salto. E aí eu sei que ela virou e falou, eu falei, não, Fê, você tá louca. Não, não, porque você tem mais coisa? Eu falei, até tenho, mas você tá louca. Tenho, fica quieta na sua, sabe? E aí, depois de um tempo, isso foi em 2018, 2019, veio 2018, 2019, 2020, eu vim morar em Sim, Salto. Depois de 2021, eu vim morar em Salto. Em janeiro de 2020, eu estava aqui porque eu já estava trabalhando na rádio daqui. E sim. aí ela me mandou assim: olha, o pitching da Hope vai acontecer, vai ter 5 lives, você tem que convencer o pessoal, e pitching é uma coisa que a gente faz muito na faculdade. Você tem que convencer a dona da editora a editar seus livros, a editar o seu livro. Assim, Ela já, é isso, você vai participar. Eu, como oi. assim? Aí eu acabei participando. É, Eu acabei participando e aí acabou que nas lives que escolheram, o público escolheu um, ela escolheu o outro e ela me escolheu. Aí eu falei, tudo bem, vamos lá. E aí foi engraçado, porque ninguém sabia que eu escrevia. Né? Ninguém sabia que eu tinha histórias, né, completas. Então a pessoa vivia no computador achando que eu estou jogando joguinho, né? Ou ah, fazendo pesquisa, meu muita coisa. E aí eu sei que puta, a gente foi, e aí nisso a Jéssica queria lançar um selo da Hope e o Venha Fazer História. Ela falou, olha, é um selo que vai sair primeiro digital, depois sai o físico, e quer tentar fazer? Aí eu falei, tá, vamos embora. E assim, foi muito despretensioso. Até Deus. Sim, porque eu realmente não era escritora, eu era uma pessoa que escrevia. É diferente, eu era uma roteirista que estava ali botando um roteiro literário para poder rodar. Vamos dizer assim? entendi. E foi muito engraçado, porque aí o pessoal ficava assim: você tem talento. Você tem isso, imagina, você tem talento. Não, você tem talento. Aí eu falei: gente, vocês estão tudo. Vocês chaparam na cachaça da Alambique, né? Só pode. Aí, não, você tem talento. Eu falei: olha, então vamos fazer o seguinte: vamos profissionalizar isso. E não dá. Porque aí a Jéssica veio apontar, pô, viu? O seu é bem isso. Ação, fala, fala, fala. Era roteiro. Sim, Aí acabou saindo. Aí eu até posso mostrar o único exemplar que eu tenho. Esse livrinho aqui, chama No Dia em que Eu Morri. E aí foi muito engraçado, porque com ele eu ganhei o primeiro prêmio Ecos.
Eu ganhei Oh, o terceiro lugar do melhor romance com o prêmio Ecos da literatura. Eu falei, que legal! eu acho que dá bem. Teve bastante crítica, eu mesmo falo, não é um livro bem acabado, é um livro muito diferente, acho que dos outros dois que eu escrevi. É um livro bem diferente, mas porque era um livro muito cru. A Jéssica editou, mas era assim, é um livro muito cru, não foi um livro trabalhado, diferente. Era muito o que estava escrito no computador, foi para ela, revisou e foi para a rua. E teve, Entendi. e apesar de tudo, teve uma repercussão muito boa. E Então, pode continuar. aí eu falei, porra, meu, então, sei, mesmo com 3.9 no Scooby, eu acho que tem alguma coisa aí para me contar. E aí eu fui fazer mentoria e aí eu entrei para o mundo da literatura. Você não pensa em pegar esse livro que já ganhou um prêmio e que estava cru e refazer a edição para uma versão mais madura, vamos dizer assim, agora, na sua literatura, na sua verdade? Então, na verdade, agora sim, eu já peguei ele, eu já fiz metade dele assim. Uhum, Mas, devido à pandemia e tal, e tem uma coisa assim, eu falo, tem que estar inspirada. E como eu sim. estava com uma outra ideia na cabeça, eu estava escrevendo outra coisa agora por esses meios, Uhum. eu estava escrevendo outra coisa e por enquanto essa daí tá na minha cabeça, eu não consigo parar para fazer no dia que eu morri. Que é uma coisa assim, o pessoal fala, ah, você é organizada? Não, eu não sou. Né? Não é aquela coisa, ah, eu quero, hoje eu vou sentar aqui e vou escrever sobre a Kátia. Não, é quem quer ser escrito aí hoje, prazer. Então, assim, como eu estou num outro processo de criatividade, eu dei uma parada nele. Mas é assim, é Entendi. porque, além de ser o primeiro, eu acho que ele tem uma mensagem muito legal. Todo mundo fala, teve muita gente que virou e falou assim, ah, li e legal, tal, e teve muita gente que fez assim, ah, eu entendi porque chama no dia em que eu morri. E teve uma das meninas que leu, e eu nem conhecia ela não é Uhum. cristã, ela leu e falou assim, olha, eu li seu livro e entendi aonde eu morri, aonde eu tinha que me resgatar. Ela falou, então, eu falei, caraca, peraí, então, ainda foi do dia que eu falei, então, o que eu escrevo serve para alguma coisa. Passou uma mensagem, mesmo sem você achar que você tinha feito isso. Porque assim, eu sabia o que eu queria passar, mas não sabia se as pessoas iam entender. Não sabia Algumas se leram, chegar lá. não, algumas leram e falaram assim, ah, é bonito, tal. Até teve, a Deia deve estar na live, a dia ela virou para mim e falou assim, ah, mas por que que não é ele que vai salvar ela? Eu queria, da época que a gente não era tão amiga, hoje a gente é, eu falei, Uhum. gente, porque na verdade o segredo não era esse. A questão é, ela tem que se resgatar, ela tem que colocar isso, ela tem que voltar, senão não faz muito. Mas aí era o sentido que eu queria que passasse. Teve muita gente que pegou esse sentido. E Que toda a questão bom. do relacionamento abusivo, Uhum. toda a questão assim, e aquela pergunta, né? Se você dorme hoje como Lília e acorda como Vanessa amanhã, o que que muda, né? Porque Né? nesse período dessa transformação, ela muda muita coisa, ela se transforma numa outra pessoa. E aí eu trago um cenário, que é um cenário que acho que é um dos primeiros cenários que eu queria ter visitado na vida, que é o Alegrete, que é a fronteira sul do Rio Grande do Sul. E aí foi também que uma coisa que eu entendi que eu gosto de escrever sobre o Rio Grande do Sul, né? Que todas as minhas histórias eu tento tirar de lá e acaba que tem Lá. alguma coisinha que vai lá buscar lá. E aí eu falei, meu, é o lugar que eu quero conhecer, as fronteiras do Rio Grande do Sul, tanto para a Argentina quanto para o Uruguai. E eu falei, cara, era surreal, assim, ver as pessoas indo falar. E eu, vale a pena, né? Vamos tentar um pouco, né? E aí, nesse processo, você fez esse livro que ganhou um prêmio. E qual foi o segundo livro? Aí tem uma ordem meio esquisita, né? Porque assim, como eu quis fazer mentoria com a Jéssica, para Sim. tentar entender como é que eu ia colocar a literatura, uma coisa é você ler, gente. A pessoa fala, ah, não, quando você lê, você pega a técnica. Ah, gente, eu leio para poder pensar em outras coisas. Se for para pegar técnica, eu pego roteiro. Ah, eu não tenho muito isso de. Eu sou bem assim mesmo. Eu falo, ah, eu vou pegar que eu tô lendo Estrelas Fritas com Açúcar. Eu adoro a literatura da Letícia Werschowski, eu sou apaixonada por ela, todo mundo sabe, né? E aí eu falo, meu, mas qual que é a técnica que ela usa? Não sei.
eu tô lendo, eu tô curtindo, então eu não vou ficar pensando. E aí eu precisava dessa técnica literária menos roteirística, né? Eu Sim, precisava urgente disso. E aí eu fui fazer a mentoria da Jéssica e eu já tinha uma história que eu falei que ela foi me dada no carro, um dia voltando da faculdade aqui de Salto, eu fiz faculdade aqui, morava em Indaiatuba ainda. Eu sim. saí do carro daqui, eu tinha o costume de ligar o som e, viu, essa música não estava na próxima música que iria tocar. E ela tocou. E eu lembro que eu via perfeitamente algumas cenas e eu cheguei na porta de casa e falei, eu preciso escrever algumas coisas. Aí eu fui escrevi. E guardei e fui dormir, porque já era 1 hora da manhã. E aquilo ficou guardado muito tempo. Aí eu falei, olha, a Jéssica falou, você tem ideia do que você quer escrever na mentoria? Eu falei, olha, eu sei que eu quero escrever sobre o racismo, eu sei que eu quero escrever sobre isso e eu quero escrever mais ou menos isso aqui. E mandei para ela, assim, né? Aí ela falou, tá. E aí foi toda a construção de Quando Nada Me Vê, que foi o primeiro livro que eu escrevi ali, monitorada, que nem eu falo, né? E Isso, foi o primeiro livro seu que eu li e que eu desabei, literalmente, o último capítulo, os 2 últimos capítulos do livro. Meu marido chegou em casa, estava lendo, soluçando, louca, desvairada. E ele ficou super preocupado, achando que tinha acontecido alguma coisa comigo, porque eu soluçava, gente, vocês não estão entendendo. O que está acontecendo? Aconteceu. Amor, tô acabando de ler um livro, peraí que eu tô acabando. E assim, sabe, soluçando de chorar. É maravilhoso esse livro, maravilhoso. e aí, quando veio Quando Nada Me Vê, ele veio com essa temática de eu trazer o racismo. E Sim, eu lembro que eu lembro que eu conversei com a Jéssica na época, eu falei assim, eu já tinha lido Lanceiros Negros do Tabajara Rua. Aliás, estive na Feira do Livro, onde ele foi patrono esse ano, adoro ele. E aí eu falei, eu achei muito engraçado, eu falei, nossa, Jéssica, eu preciso escrever sobre Porto Alegre, foi a primeira coisa que eu falei para ela, eu sim, preciso escrever sobre Porto Alegre, eu preciso escrever sobre os negros em Porto Alegre, porque as pessoas ainda acham que no Rio Grande do Sul só tem loiro do olho azul. Ela falou, ok. exatamente. Ela falou, ok. E como nós vamos fazer isso? Aí eu falei, tá. Aí eu fui criar, aí eu sentei e falei, olha, a Júlia é uma bailarina negra e ela mora em Porto Alegre. E tem toda a questão dos bairros ali mais próximos, a Ilha das Sim, Flores, tal. E aí eu fui inspecionar Porto Alegre de uma certa maneira via Instagram, via Google e tal. E a única certeza que eu tinha é que Oxum estaria presente, porque não tem uma cidade que represente tanto com um lago quanto Guaíba, quanto Porto Alegre. Menina. E aí foi porque eu descrevia locais e por mais assim, eu tinha os pontos turísticos, status total, beleza, Guaíba, Parque da sim, Redenção, eu falo que é uma viagem sobre uma viagem sobre tristeza, que são Tristeza é um bairro à beira do Guaíba também, mas lá na outra zona, lá perto do estádio do Beira-Rio, sim. e tudo muito assim, quando eu fui escrevendo, né? E, tipo, não me apeguei muito a essa coisa assim, não, eu quero escrever certinho, bem certinho, bem certinho, bem certinho. Eu ia muito usando o que estava na minha cabeça. Falei, não deve estar lá, mas existe alguma coisa parecida. Ou alguma coisa assim. Aí eu peguei e foi uma coisa muito engraçada, porque eu estive em Porto Alegre em novembro, eu nunca tinha estado em Porto Alegre. Eu acho que ver o banco, né, no deck do Guaíba foi um negócio assim que Fora do não comum, tem como não chorar. Eu chorava e falava, gente, o banco existe. E a o banco igreja existe. perto da redenção, ela Ele existe. E tanta coisa, existe, e tanta coisa dentro de Porto Alegre existia, que foi um negócio assim que eu falei, eu tava aqui, eu só não sabia como. não é? Tanto que, A Sol tanto que está perguntando se eu fiz resenha dos seus livros e quantos são. Sol, são 3 livros, eu fiz resenha de 2, tá? e tem os contos agora. E aí foi um E tem os negócio que eu contos que eu ainda não fiz. e tem um negócio, e bateu no peito, assim. Então, assim, então eu escrevo a história da Júlia, uma bailarina negra em Porto Alegre, onde ela leva a vida ali de uma forma muito leve, com todas as dificuldades, com todos os preconceitos. Ela é praticante da religião de Batuque, que seria, eu vou fazer assim, mas é para pretender as pessoas, seria o candomblé do Rio Grande do Sul.
E aí a gente descobre o quê? Que existem outras religiões de matriz africana, além do candomblé e da Umbanda. Existe o Batuque Sim. lá no Sul, e depois a gente vai falar do Catimbó lá do Norte, que são religiões que foram vindo. E aí você tem o Exu, né, assentado no centro do mercado municipal. E Exatamente. eu cheguei num Eu domingo, eu fui fui numa lá. segunda-feira. Então, assim, você vê a galera batendo tambor ali, fazendo suas oferendas, louvando a Exu no centro do mercado municipal, e as pessoas fazendo compra e todo mundo tá tudo bem para Tá todo tudo mundo. bem. Tá ali todo mundo numa coisas totalmente diferentes dentro do mercado e tá tudo bem. Eu já fui lá e é super legal. E aí, assim, eu encontrei uma cidade muito mais. Que nem a gente fala, né? A gente tem uma visão que o gaúcho é preconceituoso. Talvez lá na fronteira, onde um dia eu ainda vou estar, né? Seja, mas Porto Alegre é muito democrática. Muito, E Porto Alegre é muito negra. E muito. aí você tem pontos o tempo inteiro. Você tem uma estátua de Oxum no beira do Guaíba. Você tem o Guaíba. E não tem como não chorar a hora que você vê o Guaíba. E você fala, gente do céu. Então a Júlia, ela mora na Porto Alegre, no bairro de Tristeza, de frente ao Guaíba. Ela tem a visão privilegiada da sacada do seu apartamento do Guaíba, o que leva ela a contemplar muitas vezes e a estar muito perto da mãe de cabeça dela, que é o Oxum, né? E a história toda é sobre uma queda de uma tinta, porque além de bailarina, ela é artista plástica, ela pinta, e porque ela acabou de mudar desse apartamento, ela resolve pintar o muro do apartamento, do prédio, para Do ficar mais prédio. bonito, né? Então, ela derruba essa lata de tinta na cabeça de um passante. E esse passante é um uruguaio que trabalha em Porto Alegre mesmo. Né? E ele fica muito bravo, e ela com aquela leveza dela, ajudando. E aí, só ao mesmo tempo que ele está muito irritado, ele se encanta muito com aquela mulher, que tudo é muito simples, de sorriso frouxo, e ele vai julgando, é um livro sobre julgamentos, né? Ele julga É um ela muito, livro, é um sabe? livro sobre muitas coisas. É. É um livro que te vira do avesso, na Exato, verdade. fala isso. E aí ele julga ela irresponsável, mas ela vai entregar essa camisa que estava suja, ela recupera essa camisa e vai entregar para ele, e ele acaba convidando ela para sair. E diferente de todas as outras moças que ele saía, ela convidou ele para ir numa redenção. E aí você vai passear pela redenção, pelo parque da, da, da beira do Guaíba, você vai até o gasômetro, ela vai mostrar uma Porto Alegre que ele não sabe que existe, que é essa Sim, Porto Alegre muito mais de leve, né? E ali se desenrola a história, e tem muito preconceito, muito racismo, tem muita coisa o livro, porque é um recorte da vida daquelas pessoas. Eu falo assim, você vai ser transportado em 400 e poucas páginas para Porto Alegre, e você vai acompanhar a rotina toda da cidade, né? O sim. pique da ação e tudo aquilo, e você vai estar ali transportado naquela a cidade baixa, então você vai estar ali naquele meio junto com aquelas pessoas. E então não é um livro que fala só de uma coisa, é um livro que fala de uma vida Várias coisas. inteira, né? E eu acho que vale a pena, né? A Eu gente acho fazer tudo isso. que mais do que tudo que você falou, esse livro também ele é feito para fazer com que as pessoas se revejam, revejam conceitos, revejam atitudes, porque às vezes a leitura, às vezes não, a leitura desse livro faz com que algumas coisas que a gente acha que não sente, que não pensa, que não fez, sejam revistas. É um livro para rever conceito. Oi, Ó, que Stephanie. forte. A Esther, a Stephanie esteve comigo em Porto Alegre. Acompanhei todas essas choradeiras que estivemos em Porto Alegre. Foi de segunda a sexta, foi só choro, porque Oh, meu Deus. eu falo, né? Eu morro de saudade de Porto Alegre. E a pessoa fala, mas nossa, eu preciso voltar lá, e porque foi um encontro muito lindo estar em Porto Alegre. E deixa eu te perguntar, por que Porto Alegre? O que que te faz querer escrever sobre Porto Alegre, falar sobre Porto Alegre, ter esse amor todo sobre Porto Alegre, se você é daqui do interior? Qual é a Aquele ligação? lugarzinho que eu falo, uai,
não sei. A primeira frase assim, é não sei. A segunda é escrever sobre Porto Alegre, era escrever sobre o Rio Grande do Sul, era escrever sobre uma bailarina negra, porque eu lembro assim, dos tops, né, que eu falava assim, como que uma pessoa pode falar um negócio desse? Uma seleção de bailarinas do Faustão, através do Brasil inteiro, inclusive Shanna Miller apresentou isso, que era uma antiga apresentadora da RBS, mas ela é cantora maravilhosa. E ela tá do lado, e a moça do Faustão vira e fala: Nossa, quantas moças negras aqui na fila da apresentação em Porto Alegre? Eu falei: Gente, todo mundo só acha que Porto Alegre é loiro do zóio azul? E é. Só que não, gente. O Rio Grande do Sul, na verdade, é uma outra mistura. Você tem muitas misturas, né, no Rio Grande do Sul, e eles são um povo muito diferente da gente no seguinte sentido. Apesar de todas as misturas se entendem como povo. E aí eu falei: eu vou escrever sobre uma bailarina em Porto Alegre. Só que eu não esperava que nesse mergulho eu ia descobrir, ia por intuição falar de coisas que existiam de verdade, além do Brink, que eu sabia que a feira existia, mas fui pesquisar melhor, tal. Uhum. Então, assim, não sei, mas ao mesmo tempo foi uma emoção muito grande saber. E no dia em que eu morri, eu mandei para Cris Silva, que conheci pessoalmente nessa viagem, foi outra conexão, outra coisa. E eu lembro que quando ela leu o livro que ela falou para mim no dia em que eu morri, ela falou assim: Como que. Ela falou assim: quando que você morou no Alegrete? Aí eu mandei para ela: Mas eu nunca morei no Alegrete. Ela mas você já foi visitar? Eu falei: Eu nunca fui visitar o Então, Alegrete. porque quando eu li Quando Nada Me Vê, eu tinha certeza absoluta que eu estava falando com uma pessoa eu estava falando, eu estava lendo um livro de uma pessoa que tinha ligação, assim, visceral com o Rio Grande do Sul, entendeu? E não Não, é não, nada disso. não, não é. E aí foi um negócio assim. Aí ela falou sobre o Alegrete, e eu falei assim: o meu medo é chegar no Alegrete e achar o campo de arroz. Meu medo é chegar no Alegrete e ver as coisas como eu escrevi no dia em que eu morri, que numa época, gente, no dia em que eu morri, foi escrito lá em 2007, 2008, por aí, que internet não era tudo isso. E eu não tinha acesso. Eu conhecia mais ou menos porque existiam o G1, mas não era G1 na época, era só o site da RBS, passando alguns trechos do Galpão Crioulo e alguns trechos de jornalismo. Eu Sim, descobri que tinha uma cidade chamada Alegrete e eu sabia do canto alegretense. Não me pergunte de só. onde, ficou Alegrete. Sempre escutei música gaúcha, gosto pra caramba. Mas essa ligação eu não sei. Se eu falar pra você: você já fez regressão, sabe que. Não, não sei. Diz Mas assim, a Tolkien de outras vidas. então, já me falaram isso, eu também não nego, apesar que eu também tenho uma ligação muito forte com Indaiatuba, Saltito, né? Quem me conhece sabe que isso aqui é meu cantinho interior, porque eu conheço isso aqui de todas as maneiras, e gosto de morar aqui, gosto de estar aqui. Mas assim, é que nem aquela história, você visita uma cidade, que nem eu já visitei, Paraty, cidades aí. Mas assim, você já viu alguém falar: fiz uma viagem e que saudade que eu tô desse lugar? As pessoas falam: Eu fiz essa viagem e vou fazer outra para outro lugar, tal. É uma saudade tão grande que tem dia assim, que eu acabo assistindo a RBS aqui em Nossa, São Paulo, eu me pego chorando. Eu falo: Nossa. meu Deus. Aí eu falo assim, às vezes eu chego no escritório e eu passo meio brava com alguma coisa, eu abro a porta do meu chefe e falo: Já posso voltar para Porto Alegre? Aí ele olha para minha cara e fala: Você volta a hora que você quiser, Thaís. Aí eu: Tá bom. Aí daqui a pouco eu volto. Aí ele Já fala: Thaís, você não vai. Senta aí, vai trabalhar logo, vai foi. trabalhar, Ai, meu vai Deus. no acidente. Porque assim, eu não sei. Só sei que essa conexão com Porto Alegre foi muito louca, muito estranha. Mas assim, querendo ou não, ainda me faz muito bem, eu gosto. Que bom. É um negócio muito gostoso. E deixa eu te perguntar, e Imprecisos Estilhaços? Imprecisos, dona doutora Lúcia Virgínia Maltoni, Doutora é, Augusta, poderosíssima. poderosíssima, fragilíssima ao mesmo tempo. Ela é muito Sim, sim, mas o poder que ela tem, ela esqueceu que tinha. Depois ela lembrou. muito, ela é muito diferente da. Eu falo que cada personagem minha é muito diferente uma da outra, né? Sim, Você pega a Júlia, ela é toda leve, você pega a Kátia já é mais certinha, mas
né? É Enfermeira. água e vinho, né? Todas elas, assim, não se mistura. Água, vinho e azeite. E aí a doutora Lúcia Virgínia. A Virgínia nasce lá em 1999, numa redação sobre a questão da violência contra jovens e adolescentes. E ela fica ali, falou que permanecendo na minha cabeça, girando. E ela me apresenta um outro personagem. E ela fala assim: olha, esse aqui é o Rafael. A gente precisa escrever sobre ele também, Thaís. Ó, tá aqui. E aí eu escrevo uma história mais ou menos sobre policiais civis. Sim. Mas faltava alguma coisa. Lá no 2009, depois que eu escrevi No Dia que eu Morri, eu voltei a escrever. Na verdade, eu tenho uma pausa e depois eu sempre escrevi, mas sobre ela eu pausei bastante. E aí eu perco os arquivos numa formatação. E aí eu Ah, E aí eu fico com o pendrive formatado, semi-formatado, desesperada, querendo pegar meus arquivos de volta. Passa-se quase 4 anos, eu descubro como recuperar e recuperei tudo de uma vez só. olha Graças a só, Deus, isso aqui também estava lá. que legal. Eu olhava e falava, nossa, mas é muito infantil isso aqui. E foi levando, mas eu sempre estava dando uma mexidinha no arquivo. Quando eu terminei de escrever Quando Nada Me Vê, foi uma coisa muito assim. Terminei, era um misto de sentimentos, porque eu tinha escrito basicamente sobre o meu sagrado também. Então, eu falei, putz, era um misto de sentimentos. Mas eu deitava a cabeça à noite e parecia que tinha alguém falando assim, viu? Eu vim primeiro. Tem outro. Eu vim primeiro. Aí eu falava, ah, agora eu pego. E aí, nessa de eu vim primeiro, tal, eu peguei e sentei à noite e falei, vamos partir aqui pro fight, vamos escrever. E aí foi muito engraçado que eu estava tentando escrever e não achava um modo de escrever, porque no dia que quando nada me vê na terceira pessoa, no dia em que eu morri em primeira pessoa, mas sempre visões muito únicas. Sim, Já tem a visão da Kátia. sim. Eu falei, cara, dessa vez eu preciso dar a visão de todo mundo, pelo menos dos dois, eu precisava dar a visão. Só que como é que eu vou escrever? E aí veio a ideia, eu falei, vai ser uma parte dela e uma parte dele, e eles vão se complementando até chegar no fim. Quando eu estava fazendo, foi um negócio muito louco, porque a história é sobre ela, mas eu começo com ele. Sim. Eu sempre falo assim, as minhas histórias são, as protagonistas são femininas, mas percebe, são histórias dos homens, na verdade, que elas permeiam. Porque todos eles começam são histórias com eles Sim. também. E aí eu começo com a primeira frase, que eu sempre falava muito isso, né? Se o mundo girasse um pouquinho mais rápido, eu caio, né? Ou para o mundo que eu quero descer, já falei várias vezes isso. E o dia que eu falei isso, era uma sensação de que, tipo, eu tinha perdido tudo. O rumo, o chão. E se o mundo girasse, eu já estava no chão. Né? Se ele desse uma giradinha um pouco, eu caía e terminava de me acabar ali. E aí eu começo com essa frase. Eu acho que quase ninguém percebe que tudo para o Rafael é muito pesado ali. E todo É, mundo vai jogando ele de primeiro. O negócio, mas tudo para ele voltar para São Paulo é pesado. Não é só para tudo é ela. difícil, tudo é complicado, porque ele traz muita coisa com ele na bagagem também, muita dor, Vou né? tirar o óculos que tá doendo tudo meus olhos já. Então ele traz muito isso. E aí eu vou apresentando ele para depois apresentar ela. E ela vem Sim, de uma moça meio que assim, ela é da Serra Gaúcha, ela é filha desses pais, né, que são adotivos. Ela é uma mulher muito frágil, ao mesmo tempo muito forte, e ela tem aquela coisa, ela precisa o tempo inteiro retribuir para o pai o que ele fez a vida inteira. Então, quando ela se vê nessa possibilidade de vir para São Paulo e retribuir para o pai, dar essa vida melhor para esse pai, que é um agricultor de uva e tal, sim, ela se agarra, mesmo sabendo que para ela também é uma volta ao passado, mesmo que não seja na mesma cidade. E aí os dois se encontram. Basicamente, ela é uma pessoa que vai pegar um caso de uma jovem que foi sim, abusada dentro da faculdade, e aí ela vai fazer negócio, só que ele é o cara que trabalha com o tio dela, né, sim. basicamente. E aí ela fala para ele, oh, ele se conhece, ela fala, pô, me dá uma ajuda aqui que eu preciso disso, disso, disso. Só que aí, de repente, quando eles veem os dois casos se cruzam, né?
E aí eu vou falar muito sobre a tirania hereditária, sobre essa coisa que a gente ainda não perdeu, e a gente sabe que não perdeu, que essas famílias que que têm ainda, detêm posses e poderes, e esses jovens que chegam numa faculdade, que deveria ser um lugar para disseminar cultura, conhecimento e menos preconceito, menos violência, Isso é e você se um lugar depara. seguro. E não é, porque esses jovens, eles estão tanto com aquilo dessa coisa dessa classe, você sempre tem que ter alguém subordinado, alguém para. E aí eu trago isso para o livro, porque basicamente a gente tem um tio e um pai que fazem isso com pessoas que são trabalhadoras e Sim, tal, e você tem aqui ele também fazendo, só que na faculdade com essa moça. sim. Só que os dois são quebrados, extremamente quebrados. E aí os dois vão se ajeitando e se ajudando, e quando eles veem, o mulherengo do Rafael tá querendo ficar com a Virgínia, que é uma pessoa que só veste roupa comprida, que não, super modesta, super fechada. A gente vai entrando por uma outra seara, né? Que é a questão da violência doméstica contra as crianças e as Sim. pessoas que acham que outras são posses. Então é um livro super denso, super pesado. E eu O vou. assunto seríssimo que você aborda nesse livro, os assuntos são super sérios. Tá muito quente aqui em São Paulo hoje, gente, pelo amor de Deus. Jesus Cristo, interior de São Paulo, acho que tem um sol para cada um. E aí eu venho com isso, e aí era uma outra temática, e era muito mais pesado. Muito. E aí eu falei, não, vamos lá. E aí a história fluiu muito bem, né? E foram aí, são 400 e poucas páginas também. 400 e poucas Acho páginas. que é quase que isso é com quase 500. Mais de um livro que todo mundo fala, eu não consigo parar de ler, né? E eu É falo, legal. isso. Os seus livros a gente não consegue parar de ler. E mesmo em Preciso Destilhar, tendo temas assim muito delicados e muito fortes sendo abordados, é um livro que transparece um amor tão grande. Ao mesmo tempo, tem uma delicadeza dentro desse resgate dela, tão bonito, que é um livro assim, que me tocou profundamente também. Ele é um livro sobre toda essa questão e como você vai reagir a toda a dor e todo o trauma. Você tem é o caminho eu falo que é o caminho da escolha, né? O que Isso, você vai fazer, o que fizeram de você. Eu acho exatamente. que é muito sobre isso. Uhum. É o fato de você, eu vou lutar, né? Eu acho que a Virgínia, apesar do tempo inteiro, ela tá ali com toda a dor, ela luta muito por essa vida, apesar de Sim, tudo, pelas pessoas que amam ela, né? Então eu falo que uma das cenas mais bonitas é dela com a mãe dela, que eu acho que tanto com as duas, né, com a biológica porque assim, ela fala, eu nunca recebi um abraço da minha mãe biológica, mas quem atrás de volta de tudo é a mãe adotiva, é sim. essa mãe que sempre está ali. Então é um livro muito sobre família, É, né, sobre resgate de sentimento. e aí é aquela história, ela é uma filha adotiva. Sim, E o tempo inteiro, e ela é adotada todo o histórico dela de adoção é muito complicado. E você vê um casal que só tem amor, que pega aquela criança para si e fala, é minha. sim, Agora é com nós dois, aqui com as crianças, eu vou cuidar. Você tem a Gabriela que vai lá e enfrenta um sistema que é uma faculdade que a gente sabe como são as faculdades, a gente sabe que a galera passa pano, apesar da CPI do trote, eu sempre falo, é baseado na CPI do trote, gente, então se vocês lerem, tem a CPI do trote de 2015, e todo mundo fala assim, não, a CPI do trote foi por causa do rapaz que morreu na piscina da USP. Não, não é o rapaz só morreu sobre muito isso. antes, não, o rapaz morreu em 2005, 2004, 2003. A gente vai ter a CPI quase 10 anos depois, e ela é deflagrada exatamente pelos casos de abuso. E aí você corre uma CPI que correu o estado inteiro, e a gente está falando de faculdades públicas e estaduais, e 90% desses jovens são de boa família, e de Sim, famílias tradicionalíssimas que você percebe o quê? Tem algo errado na nossa sociedade? Sim, porque a gente está criando uma tirania hereditária, só que eles vão sempre ter um lugar para poder expor isso, e eles estão expondo na faculdade. Né? é, E eu acho que o caso do Rafael é isso. Era tanta regra para se seguir, e ele faz tudo tão certinho que quando, tipo, o mundo dele cai, ele, ele se perde, e ele se perde de si,
né? Ele vai se perdendo de si. E a Virgínia busca alguma coisa dentro dele, traz alguma coisa dentro dele, que é esse sentimento de volta, ele se descobre que ele não era todo aquele homem que sai pegando, que faz isso, que faz aquilo, né? Ele era ainda aquele homem caseiro, familiar, que vai ao encontro dela. Né? Eu acho, no meu modo de entender o enredo do livro, eu acho que tanto o Rafael resgata a Regina, quanto ela resgata ele, entendeu? A Luciana. Tanto um resgata o outro, sabe? Porque ele estava muito perdido também em todo o sofrimento que ele teve. Porque ele foi acusado de coisas, não foi isso? Ele voltou. Ele revoltou, e conforme ele foi fazendo as coisas, porque ele ficou muito bravo, né? E muito revoltado, as pessoas começam a apontar ele de N coisas. Exatamente. São todos reações dele. E aí a gente fala, né? Cada um reage à depressão de uma maneira. Que aí a gente tem a tia dele, ela fala assim, a gente tem umas fadas sensatas em livro, tá, gente? Quando Nada Me Vê é a Mãe Zilá, a representação de todas as mães e pais de santo que eu conheço, que são maravilhosos. A gente já deixa um beijo aí pro meu pai Caio, para a minha avó de santo, que é a Rebeca, que são essas pessoas que escolhem a para todo mundo aí, gente. Um axé bem gostoso deles. A gente quer que essa pessoa que abraça a gente gostoso. E a gente tem a Tia Nice, né, no Quiz Precisos. Que a Tia Nice, ela é toda a fada sensata. Ela bota equilíbrio o tempo inteiro. Ela vai conversando com a Virgínia, ela fala com o Rafael. Ela fala, né? E a partir dali. Pode falar. Não, a partir dali eles se entendem, né? Eles começam a se entender melhor. Sim, e eu acho que a partir do momento que a gente, uma parte no livro, não vou dar o spoiler inteiro, mas no final do livro tem uma cena tão, sabe assim, tensa, tão marcante, que depois que eu acabei de ler a cena, sabe, quando você faz assim... Eu acho que é aquilo, né? É o acabou. Sabe, que você fala assim, gente, ela conseguiu, como assim? Entendeu? Ela conseguiu. E eu achei que ela não ia conseguir. E ficar assim, meu Deus, como que a Thaís pôr um negócio desse no livro? Como que eu vou fazer para suportar isso, para viver com isso? E de repente, acabou. Nossa. Sabe quando aquele ali? Eu acho que o mais legal é quando eu acho que é quando a Nice se pergunta para ela, né? Você se arrepende? E ela fala não. Não. Então, aí que dá o... Entendeu? Ela não carrega ela fala, né? Ela não carrega nenhuma culpa daquilo. Ela pá. Eu acho que aí é que é o legal da história dela, porque ali ela dá ela fala, agora ela faz, né? Então a gente tem uns desfechos. Lá no fim você sabe que não é que você superou e ficou tudo bem. Não. Ela sempre dá voltas com isso e com tudo que aconteceu, mas ela tá ali. Ali ela consegue entender, acabou. Exatamente. Então é um livro muito denso. Então, para quem vai ler, só toma cuidado que tem umas partes que assim eu pesei a mão mesmo. Eu falo que assim, tem gente que lê quando nada me vê. Eu falo, o pessoal lê quando nada me vê as cenas de racismo e tal. O pessoal fala, ai, você é cruel. Eu falo, você já leu Imprecisos? Né? Aí quando eu arregalo os olhos pra mim, eu falo, então, vai lá, vai ler, depois você me conta. Ela me entregou, gente, livro assim, sabe? Ela me contratou para fazer toda a parte de resenha ali, né? Leitura e tal. Falou assim, Li, você tem certeza? Eu tenho. Li, mas o livro é sobre isso. Eu falei, e? Então, Li, mas é pesado. Eu falei, Thaís, deixa eu ler. Mas assim, tá tudo bem? Porque gente, assim... ela me ligou, vocês não estão entendendo. Ela me ligou, li o livro, é assim, cara, calma, deixa eu ler. O que aconteceu? A minha Beta, aliás, vamos dar um beijo para minha Beta, para Tamara e para Andréia, que são as amores da minha vida. Mas a Tamara foi uma das pessoas que... Foi a primeira pessoa que deu. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para ela, fazer umas 2 semanas que ela mandava mensagem para mim. Oi, Tamara. Ela, não fala comigo que eu tô digerindo as cenas do hospital. Ai, meu Deus. Aí eu falei, tá bom. E aí ela falou, não, eu tenho que digerir isso. Tá bom. E aí, eu só esperava assim, eu li o próximo capítulo, eu li a próxima folha, eu li o próximo parágrafo, assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quando que vai acabar?
Que horas que vai passar isso? Aí passava. Aí beleza, aí ficou tranquila, aí já tudo de novo. Meu Deus do céu! É muito intenso, gente, mas é lindo, é lindo. Passa muitas coisas bacanas, como quando na Viver tem muitas mensagens que você subentende e que são algumas são indiretas, algumas estão implícitas, mas tem muita coisa super direta dentro do Quando Nada Me Vê e Preciso da Mesma Coisa. Tem muita coisa muito direta ali para você digerir, né, Thaís? E tem as mensagenzinhas que estão por trás ali, de cada palavra, de cada coisa, que à medida que você vai lendo, você vai entendendo e seu espírito vai ficando quentinho, sabe? Com as coisas boas que você vai entendendo daquilo tudo. Você sabe que eu falo assim? Eu nem ligo mais pra mulherada ler. Eu falo, a mulherada lê pra ler. O problema são os homens. Os homens voltam piores que elas pra mim. Meu Deus! Eu falo, gente, vocês não são tudo Porque farsante. eu não sou assim. Eu acho que é muito. Ah, eu vou falar um pouquinho desse aqui. É o seguinte, esse aqui também tem, a gente tem uma dona de restaurante, nutricionista negra, e a gente tem uma mãe solteira nesse aqui, ó. É muito legal, porque eu gosto de abordar esse tema, vocês entenderem um pouco como é que é a vida de cada um. Então, escrever todos eles é escrever sobre uma poção minha, um pouquinho mim vai ali naqueles livros, mas é escrever sobre uma sociedade toda. E é muito gostoso quando eu consigo passar e eu vejo que as pessoas conseguem realizar. Então, é muito, muito gostoso, porque as pessoas falam, nossa, eu me senti lá, né? Sim. Eu acho muito legal quando as pessoas falam isso pra mim, eu fico, ai, cara, consegui. Acho que é isso que dá o quentinho no coração do escritor, né? Conseguir passar a mensagem que ele queria. Às vezes um pouquinho, às vezes muito mais do que ele imaginou. Às vezes toca no coração só um pouquinho, às vezes a pessoa fica lá no coração todo derretidão por causa do livro do autor, como eu fico com os seus. E é isso. Ah, eu acho que é a melhor coisa. Eu lembro quando a Stephanie, ela não tinha lido Quando Nada Me Vê, quando a gente foi para Porto Alegre. E aí, quando a gente Sim. ela leu, ela falou, eu entendi a sua emoção toda por Porto Alegre. Ela falou, e agora eu quero conhecer Montevidéu. Eu falei, somos duas. Eu Né? preciso ir para Montevidéu também. Lógico que eu preciso para ir lá. Eu falei, se tiver metade do que eu escrevi lá, tô feita na vida também. Ai, ai, quais são os próximos planos da Thaís? Ah, eu tô com 4 contos na Amazon. Sim. Vamos lá. 3 pés à mão, não. Eu tô com as vezes que a gente vai. Eu tô com as vezes que é uma narração sobre a situação das empregadas, do pessoal do serviço doméstico no Brasil. Acho que essas relações e muito sobre como é difícil, né? Um final um pouco surpreendente. Das relações até meio abusivas, né? Que às vezes a gente vê por aí. Eu tô com a Perfeita Arte de Morrer, que Sim. também é um conto bem rapidinho, acho que tem 2 páginas, que é sobre a busca da perfeição, né, da extrema perfeição, e até o fim a maldita perfeição. Meu Aí eu Deus. tô com Pandora, que Sim, é baseado no mito da caixa de Pandora, sim. que é já um terror. Eu não sabia que eu sabia escrever terror, mas Amiga, que tudo! descobri com Pandora que sei escrever terror. E Olha só, a menina. descobri. Então, vale a pena pela. Porque eu falo isso, né? Eu falo assim, antes que Nicodemus não tivesse dado a caixa Pandora, né? Então, Pandora não é boazinha. Geralmente a gente vê Pandora muito boazinha. Pandora não é boazinha, gente. Pandora adora abrir a caixinha. Ela adora abrir caixinhas. Então, vão lá, leiam a Pandora, que eu acho que vale a pena. E aí eu tô com a de Norá, que é um conto de 1920. E Meu eu trago Salvador de 1920. Eu trago a Baixa do Sapateiro. Eu Meu acho que era uma coisa assim que Deus! eu falava assim, uma hora eu vou escrever sobre o Nordeste. Calma. Eu não quero, eu falei, eu não vou para a mesma linha de todo mundo, a tristeza e tal. Eu amo Jorge Amado. Gente, I love o Jorge Amado, que fala muito sobre a cultura, mas eu queria escrever alguma coisa e eu lembro muito assim, né? Minha avó gostava muito das cantoras do rádio, né? Eu falo que se minha avó tivesse, eu seria o orgulho da minha avó, que hoje eu trabalho no rádio. Mas Sim, eu gostava muito dessa coisa do teatro de revista e tal. Então eu coloquei lá, todos os meus livros são baseados em música, tá? Numa música sempre. verdade.
a ponto de ficar 427 vezes repetindo ali no Spotify enquanto eu estou escrevendo. E aí eu gosto muito do Ivan Lins, sou apaixonada por Ivan Lins, todas as músicas do Ivan Lins, sim, sessão. Muito E bom. a gente tinha recebido um desafio de escrever alguma coisa à base de uma música. E aí Sim. quem me deu esse desafio era um grupo de escrita criativa, virou e falou assim, pra Thaís isso não é nada. A pessoa me conhece bem e falou assim, e cada livro meu tem uma música, né, muito, muito forte. E aí eu falei, não, beleza, eu posso escolher o que eu quiser? Ela falou, pode. E aí eu trago a Dinorá, que é essa vedete do teatro de revista, Sim. mas de uma forma um pouco diferente, né? Entrega a Baixa do Sapateiro, essa coisa do teatro, para a vida de um menino. E ele se encanta com todo esse mundo, né? E ele é encantado com essa Dinorá. E Dinorá é uma pessoa muito diferente, né? Carlito, que é o companheiro dela, é um típico malandro, mas também mostra essa coisa do bom, né? Que é a arte, né? Enquanto a arte pode nos salvar de muita Tal. coisa. Agora, tem um projetinho saindo aí que é motivo de muita risada. Acho que é a primeira vez. Eu tô falando que eu tô me descobrindo muito versátil. Menina! Caixinha surpresa, Thaís? Tô. Aí, na verdade, assim, você vai pegando. É que não sai muito da mesma linha, mas acaba Sim. se mudando um pouco. Falou é mais dramático, outro é mais violento, mas vai saindo para a mesma linha. Eu resolvi escrever sobre o machismo no meio corporativo. E aí eu falei, como que eu vou escrever sobre isso? E aí Tema interessante e complexo, hein? nasceu Clarissa, né? Clarissa é uma publicitária. E aí eu sempre falei, gente, eu tô tentando, eu já fui para Salvador no conto, calma que eu tô subindo, eu trouxe Virgínia para São Paulo, Virgínia volta para o Rio Grande do Sul. Eu tô subindo, já vou chegando aí pro norte, ainda vou escrever bastante coisa ainda por esse país todo. Mas voltei para o Rio Grande do Sul, dessa vez em Pelotas, Sim. né, a cidade de uma grande amiga minha, e foi assim, foi muito engraçado, quando eu conheci a Cris Silva é de Pelotas, ela falou para mim, quando que tu vai escrever sobre Pelotas? E eu já tinha conversado com a Andréa um tempo atrás, e ela falou assim, você teria que escrever sobre as charqueadas de Pelotas. E eu sei, mas eu precisava de alguma coisa. E aí falou, não, talvez você não vai escrever nada histórico por enquanto. Né? Eu tenho um histórico pronto que eu vou ter que reescrever, mas não é o momento de você escrever nada histórico. Eu falei, tá bom? Né? Vamos deixar isso aqui guardado. E aí veio a ideia de fazer eu e Tadeu, meu outro eu. Clarice é uma publicitária, 8 anos trabalhando na mesma agência, vários projetos roubados, assim, e não é roubado, na verdade, que quando você está numa equipe, o projeto é da equipe, né? Quando você é mulher, o projeto é da equipe. Quando tem um homem, o projeto é do bonito, né? Ele que vai receber o prêmio da APP. E dentro desse meio publicitário, a gente vai incluir Dona Clarice ali. E Clarice já está de saco cheio, porque ela tem 4 filhos, ela é uma mulher que foi deixada pelo primeiro marido, tem um etalelê ali com um amigo de infância, que é o Fred, e ela acaba tendo um filho do Fred, então aí ela tem, mas viu, quantas mulheres você não conhece e tem essa coisa, né? Mas você tem 3 de um e um do outro? Nossa, você tem 4 filhos? Você tem 3 filhos? Nossa, não tinha televisão na sua casa? Gente, eu já escutei isso, tá? Eu sou prima de 3, eu já escutei. Não tem nada naquele livro que não seja verdade, porque eu já escutei tudo aquilo. A pergunta também que eu adoro quando eu saio com as 3, é tudo do mesmo pai? Eu falo, Ai, te interessa? meu pai do Aí céu, eu eu tenho uma preguiça disso tão grande. Mas eu tenho uma preguiça disso tão grande. Eu também tenho, mas existe. E aí eu Gente, coloquei. E um qual dia ela pega, é a idade? ela surta dentro da agência, porque ela tem mais um projeto dela roubado, mais uma ideia, ela pega e pede demissão, esquece as bocas que ela tem que alimentar dentro de casa. Ah, meu Né? Deus. E aí ela vai passar por N situações, porque ela vai ali, né? Essa coisa, e ela é uma mulher muito diferente das outras mulheres, ela é sempre muito chique. Ela é uma mãe de família, gente, ela não tem dinheiro para comprar as melhores roupas. Então ela é muito simplona, ela é aquela mulher fora do padrão, ela não é magrinha, ela já é mais cheinha, ela já teve filho e tal. E aí ela se vê sem emprego, sem nada, e ela começa a fazer doce para vender, para quem não sabe, Pilotas é a cidade Olha, do doce. E aí ela tá daquilo, e ela tem vários colegas de faculdade, inclusive vão trabalhar com ela. Ela encontra uma colega de faculdade chamada Tânia,
que na verdade era o Tadeu. E numa conversa Meu Deus, que dele, ela legal! falou assim, e se você me emprestasse os documentos do Tadeu para mim tentar passar uma peça nesse povo? Ela falou, só se eu só não preciso saber, né? Tipo, brincando com ela. E é uma brincadeira, só que chega um momento que ela fala, não, eu vou fazer. Nem que for Ó, para fazer entrevista e tirar sarro da cara de todos esses homens, tudo. E aí ela faz. O problema é que ela entra para trabalhar como Tadeu. Então, meu com a Deus. ajuda de muita caracterização, né, com muita maquiagem, muita caracterização, roupas, e um testículo com um pênis de silicone ali que eles fizeram para ela, a filha dela faz para ela, que ela apelida de Bagos, ela se torna o Tadeu durante o dia, né, durante o período de trabalho, e aí ela depara com o seguinte, com os privilégios de ser homem, que é, Quero ler esse ai, livro. Pronto, pronto, já ai que quero ler, já quero ler. ai, que dó. Ele ficou sozinho com com as 4 crianças, a mãe abandonou. Ai, vamos ajudar ele, as vizinhas. Ai, nossa, porque na agência ele é o cara. E aí, todo esse desenrolar, a gente começa a comparar. Será que realmente o pessoal fala, não, não existe. Existe sim os privilégios de serem homens, existe sim toda essa temática, e chega um ponto que todos os dias a gente deseja. E se eu fosse o homem, o ex, o pai, como é que seria? Né? Então eu falo assim, o que um Bagos, que Bagos lá no Rio Grande do Sul é mesmo, é que nem a gente fala entendeu? As bolas aqui em São Paulo é o que eles falam lá no Rio Grande do Sul. E o que um Bagos pode mudar a vida de uma pessoa, né? Quem tem um Bagos tem tudo, e a gente vai trabalhar em cima dessa temática aí, desse machismo todo e das confusões da Clarice, porque a Clarice vai aprontar. A Clarissa é doida, uma mãe doida que nem eu, assim, e ela vai aprontar muito. Porque, na Cara, eu verdade, já o que estou é ela? imaginando as cenas. Tá, sabe, parece que vai descortinando um livro, um filme na minha frente, assim, sabe? Você falando as cenas, eu vou imaginando os negócios acontecendo. Ah, já quero ler esse livro, gente. Onde compra? Onde tem? Todo mundo, eu falo assim, gente, a ideia tá toda aqui, eu tenho o argumento, porque eu ainda trabalho como roteiro, eu ainda faço todo o argumento, eu já sei começo, meio e fim de Sim. fase, e aí eu vou montando depois. Então, assim, eu tô lá na página 30, né? Ah, Ela já perdeu o emprego, ela já tá nessa fase que ela já tá querendo se vestir de homem já. E aí eu 30 de paro pra pensar. 400. Hã? 30 Olha, de 400. eu quero fazer pelo menos com 200, pelo amor de Deus, chega de livro. Porque, meu, o pessoal às vezes fala assim, nossa, mas o seu livro tem 400 páginas. Eu falo, mas, gente, ler é bom. Gente, mas são 400 páginas maravilhosamente bem escritas. Leiam. E assim, eu quero muito fazer porque é muito assim, no unânime de quem é mãe, a gente passa por muitas situações. Não é só a Clarissa não representa só eu. Representa as milhares de Thaíses, de Tatianes, de Selmas, de, sabe, que tiveram filhos e tem que conciliar a vida profissional, e tem que conciliar, e tem as tia chata. Eu fiz as tia chata do livro, porque sempre tem as tia chata, sabe? Essa coisa bem mesmo família. E que eu me mato de rir escrevendo ela, mas tem hora que eu me pego chorando. Esses dias eu falei pra Stephanie, ela tá lendo algumas coisas e eu falo, Stephanie, a cena tá muito engraçada e eu tô chorando. Aí ela, é porque tá mexendo com você. Eu falei, porque tá, é uma realidade muito minha. Eu falo, isso aqui é Uhum. muito. Eu tô querendo escrever sobre. E aí que eu falo, né? Eu quero escrever, voltar a escrever sobre a Kátia, quero. Mas o momento tá pedindo essa leveza com a Clarice e ao mesmo tempo esse drama. Porque tem muita coisa que aconteceu com ela que aí você vai descobrindo, você vai falando, meu Deus do céu, e tanto julgamento e tanta coisa. E aí a gente para pensar assim, né? Não pergunte muita coisa para uma mãe, só acolha uma mãe. Ela tá precisando, ela não dá conta de tudo, ela tá cansada. E o mundo já é muito cruel com a mulher, né? A gente já é. O mundo em si já é muito cruel. Eu que trabalho no meio de muitos homens, a gente acaba se masculinizando para ser vista como mais um homem, para não ter que ter aquela coisa, é delicadinha, é isso, é aquilo. Uhum. Então, eu quero muito falar sobre isso, eu quero muito passar isso para as pessoas e levar o pessoal a refletir o que um Bagos pode mudar a vida de alguém. Ai, ai, Thaís, nós já temos já 1 hora que nós estamos falando de literatura do jeito mais gostoso possível, mais leve possível. E eu vou te pedir, infelizmente, nós vamos ter que terminar a live. Eu vou te pedir para passar uma mensagem para as pessoas que estão aqui com a gente, né? O que você
gostaria de deixar como uma mensagem para essas pessoas que estão com a gente nesse momento e para as pessoas que vão assistir essa live depois? Eu falo assim, gente, uma mensagem, né? Uma mensagem assim, não só leiam livros, eu acho que a gente tem que ter um mundo mais humano e mais de amor. Acho que toda vez que a gente falar de temas sociais, que é o que eu faço, eu me deparo Sim, sempre com essa realidade muito dura, né? Muito quadrada. Vamos tentar levar mesmo as pessoas mais para o coração, né? Vamos olhar com um olhar diferente, né, para as pessoas e para si mesmo, né? Você é o melhor. Eu acho que a gente vem conversando muito sobre isso, eu e a Stephanie. Cada um tem a sua concepção de sucesso e cada um tem a sua concepção de vida. A sim. sua não serve para o outro não serve para a sua vida. Não se compare, tenta ao máximo levar na leveza. E, e é aquele negócio que eu falo assim, é os 4 Fs da vida, né? É o foco, força, fé e foda-se, todos os filhos da puta. Não tem Né? outra coisa. Não tem, é foco, força, fé. Foda-se, vamos, gente, vamos. Que se a gente não abrir um pouco, apertar esse botãozinho ali escrito, a gente não vai viver. A gente vai sempre estar nesse negócio. E lutem. Eu falo assim, eu sempre falo isso, lutem. E ler, estudar, conhecimento é ser revolucionário o tempo inteiro. Né? Sim. Cada vez mais busquem, gente. Porque a única coisa que não tira da gente, né? É, é o que você aprendeu. É o que a gente aprendeu. Exatamente. É isso? Terminamos por hoje. Gente, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer muito grande estar com você, Thaís. Muito obrigada de coração por você ter vindo conversar com a gente. Imagina. E assim, gente, leiam os livros da Thaís. Os livros dela são muito bacanas, são muito fortes, trazem mensagens muito poderosas e são, assim, excelentes. Ah, ele tem 400 folhas. Gente, passa assim, ó, você nem percebe, porque o livro é muito bom. Eu prometo pra vocês que passa rápido. Porque ali é diálogo, gente. Quem conta as histórias é o diálogo, então você vai se prender bastante, porque tem muita gente ali dando a sua voz e falando. E tem uma outra coisa, né, dona Lília? A gente esquece de pedir voto, né? Gente, estamos concorrendo ao prêmio Cristã da Literatura. Ó, quando nada me vê nas categorias melhor capa, melhor romance, melhor drama, Sim, livro do ano, melhor autor. Dona Lý está sim, concorrendo como melhor profissional da área. sim. Stephanie concorrendo com o Paradoxo do Tempo, melhor distopia, melhor capa. Tem mais um. Stephanie, se pronuncia que eu esqueço. A Deia está concorrendo ali com o melhor drama também, livro do melhor livro e como autora do Revelação. Tem o JH concorrendo com o Nath. JH, concorrendo com Nath, livro Infanto Juvenil e capa. Então tem muita gente legal. Dá para voltar em mais de um. Ajuda a gente lá para a gente trazer. Cria o brinco. O meu troféu de no dia em que eu morri, gente, tá muito solitário aqui em cima da minha estante. Ele tá precisando de companhia. Ele só quer uma companhia. Mas se vier 5, ele vai ficar muito contente. E eu Ô, tô gente, concorrendo. a minha estante não tem troféu ainda, ó. Tô Então, ela querendo precisa. um. E eu e a Stephanie estamos concorrendo na categoria Melhor Conto Digital. Eu com Às vezes e a Stephanie com o último ano de ensino médio. A Sim, Stephanie colocou melhor distopia, melhor fantasia, melhor livro nacional e com o Paradoxo do para Tempo. E ela está concorrendo também do tempo. nas categorias digitais com o último ano de ensino médio, com o melhor conto, e eu como com o melhor conto com Às vezes. E dá uma passadinha lá nos contos, vai lá ler, depois vem me puxar as orelhas no Instagram, pode me chamar lá. Eu respondo todo mundo, gente. Ela Por responde incrível que pareça, mesmo, tá, gente? Ela responde mesmo. respondo todo mundo, né? Porque é o dia inteiro trabalhando com marketing, então é o dia inteiro respondendo as pessoas. Eu já aproveito e já respondo os meus mesmo, então tá tudo certo. Então, tá joia. Thaís, então nós vamos ficar assim, vamos aguardar esse povo votar na gente, pra gente poder ir lá todos juntos buscar os nossos prêmios, né? E te Exatamente. agradeço, demais pelo esse tempo que você dedicou a todos nós, tá?
porque é a coisa mais preciosa que você pode dar a alguém, o seu tempo. E você deu o seu tempo para mim hoje. Muitíssimo obrigado. Muito axé para sua vida, tá? E que as bênçãos de Oxalá caiam sobre todos nós. O Calofé, muito axé para vocês. E qualquer coisa, só chama nós aqui, que nós sempre vem para as lives, adora. Tá, joia. Gente, muito obrigada. Boa noite para todos. Tchau, tchau.